Olá, amigos do canal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Daniel Guedes, estou trazendo para vocês mais um vídeo, mais um conteúdo deste assunto tão interessante. Fica conosco aí até o final, é importante que você deixe também aí o seu like, deixe o seu gostei, compartilha se possível, que este tema ele possa edificar a sua fé, ele possa te ajudar a esclarecer esta dúvida. Será que o apóstolo João, ele ainda está vivo? Permaneça comigo até o final que eu vou mostrar para você. Até aqui você deve estar dizendo, não, calma aí, peraí. Da onde vem esse assunto? Que papo é esse? Que o apóstolo João, ele pode estar vivo. Calma. Eu vou esclarecer para você, eu vou dizer para você, né, onde a palavra de Deus ela fala a respeito. Então é importante que você fique comigo até o final, para que você possa aqui comigo tirar essa conclusão, tirar essa história limpo, né? Afinal de contas, são quantos anos até hoje? Desde quando Jesus ele veio neste mundo, desde quando foi contabilizado, né? Desde ali do primeiro ano, que nós sabemos, nós estamos hoje no ano 2023, nós precisamos tirar essa história limpo. Que papo é esse então, pastor? De que João ainda pode estar vivo? Em primeiro lugar, é importante que a gente abra a Bíblia em Atos, capítulo de número 23. Abre a Bíblia comigo aí. A palavra diz assim: Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo, porque, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Agora, até aqui, eu nem preciso dizer o tanto de coisa que o apóstolo Paulo sofreu até chegar em Roma. Ele mesmo, ele menciona nas cartas dele que ele sofreu perigos de rio, ele sofreu açoites, ele foi apedrejado, ele sofreu náufrago, teve fome, perigos de rio, salteadores, nudez. O apóstolo Paulo ele passou por muitos obstáculos, por muitas dificuldades para chegar até Roma. Mas por que ele conseguiu chegar? Teve uma vez que o apóstolo Paulo ele sofreu na mão dos judeus que entregaram ele como morto. Ele foi apedrejado até a morte, só que o apóstolo Paulo ele não morreu, né? Deus sustentou ele em vida. Por quê? Porque havia uma promessa de se cumprir na vida dele. Quando nós olhamos, por exemplo, para Atos, capítulo de número 28, eu estou com a minha Bíblia aqui abrindo, Atos, capítulo de número 28, a palavra do Senhor diz que quando o apóstolo Paulo ele sobreviveu no náufrago, naquele momento eles nadaram, ele e os marinheiros do navio, diga-se de passagem que o apóstolo Paulo também, naquele momento, antes do navio afundar, ele recebeu ainda mais uma revelação confirmando que ele ainda chegaria a Roma. Então o apóstolo Paulo ele se levantou no meio do barco, encorajou todos os marinheiros, dizendo que o navio ia se perder, mas nenhuma vida ia se perder. Que ele estava ali na intercessão, que o anjo do Senhor tinha aparecido para ele dando essa palavra. E lá no capítulo 28 de Atos, no versículo de número 2, diz o seguinte, ó. No versículo de número 1 diz, ó, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, lembrando que eles foram nadando. Você vai ver que isso está totalmente ligado àquilo que nós estamos falando, o tema da mensagem, né? O tema deste assunto. Olha só, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olha só, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. Olha que coisa. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Agora preste atenção numa coisa: você sabia que as víboras mais venenosas, elas são encontradas em ilhas? Pois é. Eles conheciam bem aquela víbora. Eles sabiam bem que cobra peçonhenta era aquela. E que no momento que a cobra ela ficou grudada na mão do apóstolo Paulo, nós sabemos quanto mais tempo a cobra ela fica grudada na sua presa, mais veneno ela libera. Eu creio que provavelmente você sabe disso. Ela vai injetando ali o veneno, ela vai injetando ali né, aquela substância tóxica, né, que entra na corrente sanguínea e acaba ali trazendo a fatalidade, o óbito, aquela vítima ou aquela presa. A Bíblia ela é muito específica e ela diz que a víbora ela ficou presa na mão do apóstolo Paulo. E o que é interessante? Por que o apóstolo Paulo ele não morreu?
Aí lá no versículo de número 5, nós vamos ver uma coisa, ó. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Olha como o apóstolo Paulo, por estar dentro da promessa de Deus, do objetivo, do propósito de Deus para a vida dele, Deus sustentou ele em vida. Até aqui nós podemos entender, eu creio que se você é uma pessoa com fé assim como eu, você há de concordar comigo que quando Deus fala uma coisa, meu amigo, quando Deus fala algo, nada pode mudar. E se eu estou dentro daquilo que Deus fala, se Deus diz que eu vou chegar lá, que importa que eu vá a um determinado lugar, meu irmão, você pode ter certeza absoluta que o céu e terra pode cair em cima de você, você não vai sofrer dano. Por quê? Porque Deus ele vela para aquilo que ele fala, para aquilo que ele diz. Agora vamos ao momento crucial. Evangelho de João, capítulo de número 21, o último ali capítulo do Evangelho de João, que nós vamos ver a palavra do Senhor sobre a vida do apóstolo João. Antes, ele fala para o apóstolo Pedro o seguinte, ó: na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro cingirá, e te levará para onde tu queiras. Disse isso, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isso, disse-lhe: segue-me. Olha essa palavra do Senhor Jesus para o discípulo Pedro, por exemplo. Nós sabemos que o apóstolo Pedro ele foi martirizado, né? Segundo algumas tradições, segundo alguns historiadores, o apóstolo Pedro ele teria sido até mesmo crucificado. A Bíblia não fala dessa crucificação do apóstolo Pedro, mas nós temos aqui um fato histórico de que Pedro provavelmente ele foi crucificado também. Existem aí fontes que poderiam ser confiáveis dizendo a respeito dessa crucificação do apóstolo Pedro. No final das contas, o que vale aqui é o que a palavra de Deus ela está dizendo, que ele seria ele glorificaria a Deus com a sua morte. Em seguida, o apóstolo Pedro ele pergunta sobre o apóstolo João, porque nós sabemos que o Senhor Jesus disse a eles em outra ocasião de que ele ainda apareceria. Em outra ocasião, o Senhor Jesus ele disse que ele apareceria ainda a um último discípulo e que aquele discípulo ele teria um sustento de Deus para que aquela palavra ela pudesse cumprir. E lá no versículo de número 19, o apóstolo Pedro, acredito que ele estava um pouco curioso a respeito do que seria da vida do apóstolo João. Diz assim, ó, versículo 19: e disse isto, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isso, disse-lhe: segue-me. Versículo de número 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e dissera: Senhor, quem é este que te trai? Lembra deste momento da última ceia? O apóstolo João estava lá no seio de Jesus, né, deitado lá, né, no colo de Jesus, e ouviu do próprio Senhor quem era aquele que havia ali de traí-lo. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? O Senhor Jesus ele vai dizer, ó, presta atenção que é agora que chega o nosso entendimento. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Olha só, Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? E aí, meus irmãos? E agora, como é que nós resolvemos isso daqui? O que você acha? Você acha que se Jesus quisesse sustentar o apóstolo João até os dias de hoje, você acha que ele tem poder para isso? Você acha que ele poderia ter sustentado o apóstolo João até hoje? Se você olhar, por exemplo, o livro de Gênesis, se você olhar ali, por exemplo, o livro de Gênesis, quando se fala da descendência ali de Adão, nós vemos que aqueles homens, eles viviam quase milênios. Adão mesmo, ele viveu mais de 900 anos. Matusalém foi o mais velho de todos eles. Matusalém ele viveu 960 e poucos anos.
Então é importante que a gente entenda que quando Deus ele quer sustentar alguém vivo, não é impossível para Deus. Se Deus ele tem uma palavra para que ele cumpra em nossa vida, bem bom, pode passar anos, milênios, séculos, pode passar o tempo que for, Deus ele sustenta. Mais uma vez ele vai dizer, você pode pegar a sua Bíblia e analisar e olhar isso. João capítulo de número 21, versículo de número 21, mais uma vez ele disse, ó, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Bom, Jesus então ele está nos afirmando aqui, ele está nos dizendo que se ele quisesse que o apóstolo João ficasse vivo, ele ficaria. Porém, eu tenho uma fonte de pesquisa de um dicionário bíblico muito fiel, que fala a respeito da saída do apóstolo João da ilha de Patmos, porque para quem não sabe, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e ele escreveu também o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, foi o apóstolo João que escreveu, e foi o último livro escrito do Novo Testamento, né, que foi compilado ali, que foi, né, ali incluído no cânon, aquilo que nós consideramos ser o livro sagrado, né? O livro de Apocalipse, ele entrou nessa lista como o último livro que fechava este cânon, né? Essa fidelização da vontade de Deus, da palavra de Deus necessária para a salvação do homem. O apóstolo João, então, ele foi o último discípulo, possivelmente vivo, né? Possivelmente aquele que foi o último que morreu dentre os discípulos do Senhor Jesus. Para quem não sabe, esses pais da igreja, que foram aqueles que sucederam o período apostólico, alguns deles foram discípulos dos apóstolos. Policarpo, por exemplo, se você tem até o filme do Policarpo aí na internet, você pode pesquisar até mesmo aqui mesmo no YouTube, houve uma troca de governo no Império Romano. Nerva, ele assumiu o Império Romano e com isso ele libertou o apóstolo João. O apóstolo João, então, ele volta a Éfeso e ele começa ali a relatar, né, mais sobre Cristo, ensinar a igreja, e há ali evidências de que ele foi morto no império, no reinado de Trajano, do imperador Trajano, imperador romano. Então, acredita-se sim, então, que o apóstolo João, ele foi morto, tá? O apóstolo João, ele teve a sua morte. Então, acredita-se até aqui que o apóstolo João, ele não está vivo, pessoal. O apóstolo João, ele não está vivo até hoje. Jesus Cristo, ele disse aquilo apenas para confrontar os discípulos de que eles não deveriam se preocupar com os outros, porque nós sabemos que havia uma certa disputa entre os discípulos para saber quem seria o maior. E com esse ensinamento, o Senhor Jesus passa aos seus discípulos que eles não deveriam se atentar para a promessa do irmão, do colega, do companheiro, do outro, mas sim para a sua própria. Cada um deles tiver um plano de Deus, e este plano de Deus inclui a propagação do evangelho em todo o planeta, e com certeza isso foi realizado com sucesso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, deixa o seu curtir aí, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Comenta também, porque o seu feedback é muito importante para mim aqui, tá bom? Obrigado por ter permanecido até aqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus.